Feito com todo carinho, esse vídeo é para você conhecer um pouco melhor Fernando William. Fernando nasceu numa comunidade no Complexo Alemão. Seu pai, seu Antônio, era garçom e sua mãe, Dona Geralda, dona de casa. Cuidava de Fernando e de seus 2 irmãos. Fernando William foi office boy, bancário, professor de física, química, biologia e matemática. Assim, com muito esforço, se formou em medicina na UFRJ, Universidade Pública. Em seguida, fez residência em clínica médica e cardiologia no Hospital de Bom Sucesso. E iniciou sua carreira atendendo de graça as pessoas que não podiam pagar. Construiu um pequeno posto de saúde com suas próprias mãos no Grotão, na Chatuba, em regime de mutirão com a ajuda dos moradores. Na Maré, Fernando William também trabalhou muito. Conseguiu o primeiro espaço para atendimento médico da comunidade na Fundação Leão 13. Depois, a Dona Maria Amélia se deu sua própria casa simples e lá passou a funcionar o ambulatório. Fernando William é servidor público. Fez concurso para o município do Rio e para o Ministério da Saúde. Passou nos 2. Ele dirigiu ainda mais 2 centros de saúde, o José Paranhos Fontinelli na Penha, o Zeferino Timbal Vaz em São Cristóvão. O trabalho voluntário nas comunidades levou Fernando William a se eleger vereador 3 vezes. Fernando William virou político pelo mesmo motivo que virou médico, para trabalhar muito pelas pessoas do Rio de Janeiro. Por onde passou, Fernando William sempre exerceu o papel de liderança. E por seu trabalho, Fernando William foi secretário de governo, de habitação, de assistência social, da criança e do adolescente, de projetos especiais. E também foi secretário municipal de desenvolvimento social. Fernando William nunca parou de estudar, fez filosofia e o curso de políticas públicas da UFRJ. Por 2 vezes, Fernando William assumiu a cadeira de deputado federal, mas escolheu ficar no Rio e continuar trabalhando por seu estado. Após 20 anos de vida pública, em 2010, decidiu voltar a exercer somente a medicina, retomando a carreira de médico cardiologista. E como antes, trabalha numa clínica popular na Leopoldina e até o ano passado trabalhou no posto de saúde Samora Machel na Maré e depois no posto de saúde do Terreirão. Essa é parte da história de Fernando William. Foram muitas as ações, os projetos, obras e leis. Fernando William é assim, um homem comum que já pisou todos os tapetes vermelhos, mas que continua acreditando que com ética, seriedade, competência e muito trabalho é possível transformar a vida de homens e de mulheres de todas as idades no Rio de Janeiro. Agora vamos ouvir um pouco das ideias de Fernando William. Educação. É necessário, né, dentro da lógica da gente entender como funciona o orçamento e como precisamos trabalhar o orçamento, pensar, né, como é que a gente pode fazer para que em 10 anos, não é, todas as nossas crianças estejam numa escola que seja uma escola de tempo integral. Uma escola que muito mais que ensinar a ler, escrever, ensine as crianças, né, os jovens do futuro, a exercerem a cidadania com plenitude. Como é que a gente pode pensar, por exemplo, fazer com que essa escola, mais do que ensinar português, ensine pelo menos mais 1, 2 línguas, como ocorre nos países desenvolvidos do mundo inteiro? Como é que a criança pode aprender sociologia, aprender filosofia, como acontece nos países desenvolvidos no mundo inteiro, para que ela entenda a sua origem, a origem, enfim, dos negros, a origem dos índios, quer dizer, a nossa origem como povo, né? Entendendo essa origem, saiba como se comportar para construir o futuro que todos nós desejamos. Jovens pela Paz. A experiência de trabalho com jovens é uma experiência que eu tive muito intensamente quando fui secretário de Assistência Social do Estado. Na verdade, eu criei programas como Vida Nova, que era um programa que envolveu mais de 5.000 jovens que estavam no limiar do envolvimento, né, com o mundo das drogas. Então, Vida Nova era a oportunidade que se dava a esses jovens, né, de exercer uma atividade esportiva, exercer uma atividade cultural, etc. e tal, e sair do mundo das drogas. Eu criei um programa chamado Jovens pela Paz, que eu acho que foi o maior projeto de juventude que se criou, né, nesse estado ao longo dos últimos anos, que tinham 10.000 jovens. Né, esses jovens eram trabalhados, né, firmemente na cultura da paz. Esses jovens, eles eram orientados a cuidar de famílias
que estavam em situação precária dentro da comunidade. Não há nenhum futuro, né, para a juventude se ela caminhar, né, pelo desvio do mundo das drogas, por exemplo. E para que se tenha uma ideia, isso pode ser pesquisado. Há poucos dias falei com o Zeca Borges sobre isso. Ele falou: Fernando, esse período dos Jovens pela Paz, dos Jovens Amigos da Comunidade, do Vida Nova, foi o período de menor índice de violência no Rio de Janeiro. Segurança chegou a um ponto que não basta, né, tratarmos das causas. Precisamos também tratar da segurança como consequência. Há áreas do Rio de Janeiro, por exemplo, que as pessoas não têm mais o direito de ir e vir, que as pessoas perderam a liberdade, por exemplo, de colocar o carro, né, dentro de suas garagens porque, né, enfim, os bandidos cercaram as ruas, né, pessoas sendo assaltadas, entregando tudo que têm e sendo assassinadas sem nenhum motivo. Então, se a sociedade produziu monstros, né, lamentavelmente, num determinado momento, em determinadas circunstâncias, tem que tratar com todo rigor esses monstros que a própria sociedade construiu. Então é preciso ter, né, o papel modificado da Guarda Municipal, né, ter um papel mais destacado em termos de segurança. É preciso que a Polícia Militar do Estado seja melhor preparada, né, tenha estímulos de toda sorte, inclusive salarial, para que possa trabalhar, né, sem se envolver em corrupção. É preciso, né, que a União cumpra o seu papel, por exemplo, impedindo que droga e armas entrem pelas fronteiras, é algo que se fala sempre, mas não se cumpre na prática. É preciso que a União coloque a Guarda Nacional e as Forças Armadas a serviço da segurança pública. Nas Olimpíadas, por exemplo, nós assistimos, né, que os índices de violência reduziram porque houve uma presença maciça, né, das forças de segurança sem necessidade de estar atirando, matando, enfim, entrando com violência nas comunidades pobres. Então, nós precisamos pensar soluções imediatas para o problema da segurança pública, porque do jeito que está, obviamente, nós não estamos sequer garantindo o direito constitucional das pessoas de ir e vir. Idosos. O número de pessoas idosas aumentou muito e aumenta a cada dia. Então é preciso que a gente comece a pensar numa política para a terceira idade. Existe toda uma legislação, inclusive o Estatuto do Idoso, né, que faz com que o Estado tenha a obrigação, né, de cuidar dos idosos como um todo, especialmente daqueles dependentes ou semidependentes. Temos poucos abrigos públicos, temos poucos casas de acolhida de idosos, temos poucos programas que envolvem os idosos mais pobres de nossa cidade, do estado e do país. Enfim, essa é uma área que realmente precisa ser repensada, né? Precisa ser redefinida como política. Programas como, por exemplo, que organizam esses idosos para atividades, né, de conhecimento, para atividades da dança, atividades da física, né, eles são muito importantes. Eu cito um exemplo que vivi como médico, como cardiologista, em que nós tínhamos uma quantidade enorme de hipertensos e diabéticos e contratei uma professora de educação física. Esses idosos hipertensos e diabéticos passaram a fazer atividade física, participar de baile, e dali se surgiu grupos culturais, etc. e tal, né? E a qualidade de vida dessa população melhorou substancialmente. Quer dizer, antes se via um idoso, né, para baixo, e depois passou a se ver um idoso vivendo como qualquer outra pessoa, né, percebendo que a vida deve ser vivida da melhor maneira até que chega o nosso momento. Saúde. A saúde, se nós perguntarmos à grande maioria da população, as pessoas dirão que a saúde não está bem. O que é verdade, em parte. Os hospitais federais estão funcionando de forma precária, os hospitais estaduais praticamente não estão funcionando, e restou à Prefeitura do Rio de Janeiro praticamente atender a população não só do Rio de Janeiro, como da Baixada. Mas eu acredito que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem feito um trabalho que é o trabalho que nós precisávamos estar fazendo há pelo menos 30 anos.
ampliar significativamente a rede de atendimento básico através das clínicas da família, onde as pessoas precisam entender que não tem especialista porque não é para ter especialista mesmo. O atendimento básico em saúde, o atendimento primário, ele é fundamental. É ali que as pessoas fazem a prevenção da hipertensão, do diabetes, das doenças crônicas, é ali que se faz o pré-natal, é ali que se cuida das crianças nos primeiros anos de vida, é ali que se visita o paciente crônico em suas casas, que se marca as consultas de forma regular. Uma crítica que muita gente faz, que é justa, é que muitas vezes a marcação é demorada, muitas vezes, principalmente quando precisa de especialista, o tempo de atendimento demora, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Feito um bom atendimento básico, nós precisamos trabalhar intensamente o que a gente chama de atendimento secundário, que são as especialidades. Nós precisamos ampliar a rede de atendimento secundário. É preciso ser mais ágil, o mecanismo, que é o sistema de regulação, de atendimento, por exemplo, quando o cara precisa de um oftalmologista, de um ortopedista, de um cardiologista. Então, ele não pode ficar esperando 6 meses, 1 ano, muitas vezes, como acontece. No máximo 1 mês ele tem que ser atendido. Então, melhorar a qualidade do sistema secundário de atendimento. E, por fim, claro, qualificar e ampliar a rede de atendimento terciário. Quer dizer, os nossos grandes hospitais precisam ser aparelhados, precisam ser capacitados para quando chegar alguém necessitando, por exemplo, de um CTI, tem a CTI. E tem um CTI de qualidade que possa salvar ou preservar a vida de uma pessoa. O que é ser vereador? Numa cidade como a cidade do Rio de Janeiro, nós precisamos ter a convicção de que o seu representante, primeiro, ele conheça o orçamento, saiba debater esse orçamento, saiba fazer com que haja ajustes nesse orçamento, para que a cidade, dentro do limite de suas possibilidades, possa ir melhorando a saúde, a educação, a mobilidade urbana, o atendimento aos idosos, aos jovens, tudo isso que a gente discutiu. E terceiro, uma coisa que eu acho fundamental, é ser o bom mediador entre os interesses da população, e o Poder Executivo. O vereador é aquele que está no dia a dia na rua, sabendo onde é que tem buraco, onde é que está faltando água, onde é que, enfim, tem um problema de um rio que precisa ser dragado, e levar ao prefeito, claro, o prefeito sozinho não pode conhecer a cidade inteira, e dizer, prefeito, é preciso fazer a pavimentação aqui, é preciso colocar a luz ali, é preciso tapar o buraco ali. Enfim, o representante que cumpre bem essas 3 tarefas, ele é um bom representante da população. O que é fazer política? A gente precisa voltar a fazer política como fazia, por exemplo, o doutor Ulisses, fazer a política como fazia o senador Nelson Carneiro, na boa mesmo. A política é isso, entendeu? Se a gente quiser fazer revolução, então pega um fuzil e vai para a montanha. Se quiser fazer política, tem que ser isso, ser um mediador entre os conflitos, você tem que ser com competência, porque outro grande problema é que às vezes o cara não é radical, mas é um incompetente. As pessoas estão ou radicalizadas ou estão descrentes. E a gente precisa dizer o seguinte, aquilo que eu usei lá, do Toynbee, que é interessantíssimo, o mal dos que não gostam da política são governados pelos que gostam, então aprenda a gostar. Eduardo Paes fala sobre Fernando William. Bom, estamos começando mais uma eleição, a gente agora vai ter que decidir voto para prefeito e voto para vereador. Em geral, a gente olha muito para a eleição do prefeito, olha muito pouco para a eleição de vereador. Eu estou aqui porque eu acho que eleger vereadores que trabalham sério, que são dedicados, que têm história, é muito importante. O Fernando William foi meu secretário, trabalhou comigo, me ajudou nas minhas campanhas, construiu junto comigo esse projeto de cidade. A gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda, mas a gente fez muito pela cidade e o Fernando William foi fundamental nesse processo, nesse trabalho. Eu acho que eleger o Fernando William é qualificar a Câmara, é colocar alguém lá comprometido com as causas da população. Eleger Fernando William, vereador, 12603, e Pedro Paulo 15, prefeito, para o Rio continuar avançando. Uma pergunta que comumente me fazem é por que eu estou apoiando Pedro Paulo, a continuidade do governo Eduardo Paes. A cidade do Rio de Janeiro vem passando por um processo de transformação que há muitos e muitos anos não se via. Nesses 8 anos de governo,
O número de escolas de tempo integral construído, por exemplo, foi em torno de 150 escolas, mais 150 escolas, pelo menos, que foram adaptadas para ensino de tempo integral. Na área de saúde, por exemplo, nós tivemos mais de 150 clínicas construídas e a meta é chegar ao final deste governo com 80% da população sendo atendida em atendimento primário. Por exemplo, em áreas de mobilidade urbana, os BRTs, os VLTs, a reorganização do sistema de atendimento à população, focando no atendimento de alta capacidade, a cara da cidade com a Praça 15, com a Praça Mauá, com as outras obras de ajuste urbano que foram realizadas, mudaram o Rio de Janeiro. Então, e tudo isso foi feito num quadro de dificuldades, tanto a nível federal quanto a nível estadual, imensas. Isso é uma prova de que a cidade foi administrada com competência, que os recursos públicos foram gastos de forma adequada. Quer dizer, eu aprendi que time que está ganhando não se muda. E é por isso que eu apoio Pedro Paulo a continuidade do governo Eduardo Paes. Filha de Nelson Carneiro, me elegi vereadora muito cedo. No meu primeiro mandato, conheci Fernando William, sempre muito competente. No ano passado, fui chamada a assumir o cargo de deputada federal e precisava escolher o melhor nome para assumir o meu trabalho no Rio. Alguém que me representasse, em quem eu acreditasse de verdade. Escolhi Fernando. Foi difícil convencê-lo a voltar para a política, mas consegui. Confio nele. Agora, preciso de você, que confie em mim, para transformarmos ainda mais a cidade que tanto amamos. Vamos juntos eleger Fernando William vereador, 12603, e Pedro Paulo prefeito, 15. Você conhece minha história, meu trabalho e minhas propostas. Agora eu preciso do seu voto e de sua família. Fernando William, vereador, 12603, PDT.